estamos começando mais um programa Pastoral da Criança em Ação, uma parceria da TV Evangelizar com a Pastoral da Criança, e é uma alegria ter você em mais um programa aqui com a gente. Talvez você aí de casa já tenha ouvido essa famosa frase, é só dar umas palmadas que resolve. E o programa de hoje é justamente sobre isso, sobre educação não violenta com as crianças. E para dividir esse momento aqui com a gente, estou aqui com a Maia Eigenmann, que é neuropedagoga, palestrante e escritora. Seja muito bem-vinda, Maia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, claro, estou super feliz de estar aqui hoje para falar sobre esse assunto. Que bom. Começando então do início, para contextualizar o pessoal que está em casa, o que é educação não violenta? Educação não violenta é uma educação na qual nós prezamos pelo respeito pela criança, né? Onde nós não usamos nenhum tipo de violência física, verbal, emocional. Uma educação respeitosa, né? Uma educação positiva, que nós inclusive já temos as comprovações científicas, é o caminho mais eficaz e eficiente de se criar os nossos filhotes humanos, né? Eles se desenvolvem muito melhor com a educação, com essa abordagem. Inclusive eu vi aqui várias frases maravilhosas nesse espaço lindo que vocês têm aqui, falando sobre esse respeito, esse cuidado, como é importante um ambiente de segurança para a criança. Sim. Talvez quem esteja em casa esteja se perguntando, mas como que eu vou educar meu filho sem gritar, sem punir, né? Como que funciona na prática? Que é interessante que a gente normalizou que o único jeito de educar seja esse, de gritar e de punir. Então isso virou senso comum, então todo mundo acha que se não for assim, o único outro caminho é a criança mandando no adulto, né? Então a gente está um pouco nessa dicotomia extremista e as pessoas precisam entender, nós adultos precisamos entender que não é necessário nenhum caminho, nenhum outro caminho extremo para se relacionar do mesmo jeito que eu não preciso sair gritando com você para te ensinar alguma coisa. Por que eu gritaria justamente com aqueles que são os mais vulneráveis, que nem cérebro maduro ainda tem, né? Então não faz nenhum sentido mesmo. Então, como a gente estava falando até antes de gravar, o caminho vai ser o adulto melhorar para a criança, porque nós somos os que temos os cérebros maduros na relação. E como que os pais, assim, eles podem construir uma base de relação com os filhos para que não haja essa educação violenta? Eu acho que a primeira coisa é uma mudança em nós que somos os adultos cuidadores, de entender que o desrespeito, as ameaças, as chantagens emocionais não podem ser uma opção, né? E uma vez que eu tomo essa decisão, eu acho que o caminho é realmente se aprofundar também nesse conhecimento, porque ninguém nasce sabendo educar. A gente não nasce sabendo ser mãe, ser pai, ser cuidador, ser educador, né? E do mesmo jeito que eu me preparo para tudo quanto é coisa importante na vida. Se eu vou tirar carteira de motorista, eu vou estudar para fazer isso. Se eu quero me tornar jornalista, eu vou fazer faculdade. E é para o maior projeto da nossa vida, a gente não vai estudar. Sim. Então, como é importante, hoje, com esse tanto de informação à disposição, eu, por exemplo, publico todos os dias conteúdo, né? Então, há como a gente se desconstruir. Então, o primeiro passo é essa mudança interna, e o segundo, realmente se aprofundar, entender que a gente não está sabendo educar adequadamente, então vamos estudar para fazer isso melhor. Perfeito. Aí quando a gente fala de violência, eu acho que a primeira coisa que as pessoas pensam é a violência física, né? E a gente está falando aqui de uma violência que nem sempre é física, né? Às vezes é muito mais no agir, né? Quais outras formas de violência que a gente pode evitar nesse processo de criar um ser humano, né? Tem muitas, tem umas que são bem escancaradas, igual você acabou de falar, a violência física. Eu acho que a maioria das pessoas já sabe que é completamente inadequado, sem contar que é um crime previsto na lei. Mas existem as violências um pouco mais, entre aspas, sutis, que são as emocionais e as verbais, né? Então, a chantagem emocional, por exemplo, se você não parar de fazer essa coisa, eu vou ficar triste com você. Então, a criança carrega o peso da infelicidade dos adultos em sua vida. Isso é uma coisa muito pesada, né? Sem contar dar gelo na criança também. Então, quando ela não se comporta bem, a gente sabe, dá as costas, não dá atenção para ela, e ela fica aprendendo que para receber amor ela tem que se esforçar muito, sabe? Lutar Aquele muito. famoso tratamento de silêncio, né? Que os pais ficam sem falar com a criança. Se entre adultos isso não é respeitoso, né? Num casal, por exemplo, como que isso poderia ser respeitoso com filhotes, né? A gente precisa realmente entender que é um caminho que não faz nenhum sentido. Criar um filho é um desafio todos os dias, né? Como que a gente pode impor o limite àquela criança sem que seja autoritário, né? Sem que precise gritar, ou enfim. Como que a gente pode colocar isso em prática? O maior impeditivo de conseguirmos colocar um limite, sustentar um limite de forma respeitosa, é porque nós temos a expectativa que a gente tem que falar só uma vez.
e que daí essa criança já tem que obedecer o que a gente está falando, né? E a gente precisa entender que esse ser humaninho também tem suas próprias vontades. Eu não estou falando que a gente vai ceder a essas vontades. O que eu estou falando é que é natural que ela tenha uma reação ao que eu vou dizer. Então, se eu entendo que sustentar limite é sobre manter esse limite sem me alterar, né, sem começar a ficar grosseiro, estúpido com a criança, já é meio caminho andado. Só que, mais uma vez, quem precisa mudar primeiro são os adultos. A gente gosta da criança domesticada, da criança adestradinha, da criança que nunca fala nada, que, né, é muito boazinha e quietinha. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer adultos que saibam se posicionar, que saibam lutar pelos seus sonhos, que sejam resilientes, mas não tem como a gente quer uma criança adestradinha para virar um adulto destemido. Então, a criação precisa refletir esse desejo. É muito interessante você trazer essa mudança que precisa vir do adulto, porque até a gente estava falando um pouquinho antes de começar a entrevista. Recentemente eu vi no seu perfil do Instagram um videozinho, você respondendo uma dúvida de uma mãe que ela falava assim: "Ah, meu filho está mentindo para mim". E eu muito, assim, inocentemente, eu pensei: "Ah, ela vai falar alguma coisa para como essa mãe pode, melhorar a educação do filho", enfim. E não, você foi ao contrário, né, tipo, o que você está fazendo para o seu filho mentir para você? Então, nesses casos, como que a gente pode resolver essa questão? Ou quando o filho trata os pais de uma forma desrespeitosa, como que a gente pode trazer essa educação não violenta? Acho que o ponto inicial, antes até mesmo de entrar na prática, é que a gente às vezes se escandaliza muito com esse tipo de comportamento da criança, né? Então a gente pensa assim, ela mentiu para mim, meu Deus, vai ser uma pessoa desonesta o resto da vida, né? Então, só da gente se escandalizar dessa maneira, isso já nos torna mais duros na hora de lidar com esse comportamento. Então, antes de mais nada, é entender, bom, esse comportamento está me comunicando alguma coisa. E quando eu me abro de um lugar muito mais curioso e menos julgador, aí eu consigo ajudar muito mais essa criança. Porque no fundo, quando a gente fala de mentira, ele acaba se tornando um recurso de proteção. Por quê? Muitas vezes quando a criança erra, qual é a nossa reação? Ah, mas por que você fez isso? E que não sei o quê. E a gente começa assim uma palestra na cabeça da criança e uma lição de moral. E aí, claro que ela não vai querer contar as coisas pra gente. Porque se eu fosse sua amiga e toda vez que você cometesse algum erro, eu ficasse dando lição de moral em você ia gostar de conversar comigo? Não, jamais. Então a criança ela dá um jeito de escapulir. E isso é muito inteligente da parte dela. Então a grande pergunta é: por que que nós estamos realmente fazendo para que ela necessite mentir pra gente? E se eu entendo que eu estou sendo muito duro com essa criança no geral, e eu não estou falando que a gente não possa corrigir, né, em termos de conduzir essa criança, educar, não é isso que eu estou falando, mas o jeito que a gente fala, né? Quando a gente aprende a falar de uma forma mais amorosa, mais acolhedora, mais paciente, compreendendo o lado da criança, ela vai percebendo que não há necessidade de mentir para nós. Então, é muito mais de um lugar assim de prevenção e de cuidado com a relação do que qualquer outra coisa. Você citou agorinha, a questão da prevenção, né. Como é que a gente pode acolher o sentimento da criança sem deixar de educar e de mostrar para ela o que é errado? Como que a gente pode fazer isso? Então, o acolhimento dos sentimentos é muito, é simples no sentido de que não tem um grande segredo por trás, mas a gente muitas vezes não está muito preparado para esse acolhimento, porque a gente sente que a criança não deveria ficar triste ou ela não poderia sentir raiva, e na verdade todos os sentimentos eles são absolutamente válidos. Então eu vou dar um exemplo prático, porque eu sei que as pessoas sentem falta dessa praticidade, né? Então vamos imaginar que aqui nesse contexto nós temos duas crianças brincando e aí uma está montando uma torre com blocos e a outra vai e empurra essa torre de blocos. Então, de alguma forma eu estou lidando com duas crianças que estão ali agora desreguladas, né? A uma que empurrou essa torre de blocos por algum motivo e a outra que está triste porque a torre foi empurrada. Então eu preciso acolher que elas estão sentindo alguma coisa, né? Então a criança que está triste, ela tem direito de ficar triste. Eu não preciso falar para ela algo do tipo, não, não, shh, para, já passou. Ela está triste e eu não vou desprezar o que ela está sentindo, né? E aí, com outra criança, eu simplesmente posso dizer para ela assim que ela não pode fazer aquilo. Olha, esses bloquinhos a gente monta assim. Se você quiser brincar também, eu te ajudo a pedir permissão a usar esses bloquinhos. Porque com criança pequena, principalmente, ela não vai saber verbalizar, Sim. então eu empresto a minha voz para ela enquanto isso. E aí eu, tranquilamente, eu ensino. E aí, o que que os adultos acham? Por eu ter falado uma vez, a criança nunca mais vai empurrar uma torre de blocos. Não é isso que vai acontecer, porque elas aprendem com muita repetição.
principalmente quando ela é amorosa. Porque se eu repito, só que de uma forma grosseira, de uma forma violenta, a associação que ela vai fazer é de medo e não de aprendizado. Então, como é importante sustentar o limite com amorosidade. Sim, e isso reflete até na questão que a gente trouxe um pouquinho antes, no mentir, enfim, a criança ser desrespeitosa e tudo mais. Pegando o gancho dessa sua fala, eu acho que é muito importante a gente, ver o erro da criança como parte desse aprendizado, né. Qual que é o papel do adulto nesse processo? Como que a gente pode aproveitar esses momentos de erro da criança para que a gente, incentive uma boa ação dela? A criança, naturalmente, ela tende a ser bondosa. Quando nós vemos uma criança que tem vários comportamentos não muito respeitosos, há um nível de desregulação acontecendo. Não é natural que uma criança, por exemplo, faça birra o dia inteiro, o tempo todo. Aí tem uma desregulação que a gente precisa olhar. E a gente vai olhar para a qualidade da relação que essa criança tem aí na vida dela. Mas o mais importante mesmo é focar na vinculação saudável para que essa criança confie na gente. E quando a gente vai falar sobre condução, nada mais do que conversar realmente e explicar muito bem explicado, que é algo que muitos adultos não têm paciência para fazer, né? E aí as pessoas falam assim: ah, eu tentei, uma vez não deu certo. Mas é porque uma vez realmente não vai ser. É uma vez, né. Como se eu falasse, por exemplo, agora com você, se eu te dissesse uma frase em alemão, e aí eu falei uma vez, e agora você tem que entender o que eu falei. Uma só vez. Nem com um adulto vai funcionar, né? Então, Sim. como a gente precisa realmente revisitar a forma que a gente se relaciona com crianças, e talvez um último ponto nessa tua pergunta é entender que a gente às vezes espera sempre o pior das crianças. E se a gente espera o pior, não tem como ela transparecer o melhor dela. Porque em qualquer relação, se eu sinto que alguém está sempre esperando o pior de mim, isso vai começar a me deixar cada vez mais desregulado. Numa relação entre adultos, também não é diferente. Inclusive, a gente chamaria de relação tóxica entre adultos, Sim. né? Uma educação não violenta começa pelo diálogo e pela escuta dos sentimentos da criança. No próximo bloco, a gente vai ver como dizer não também faz parte desse processo educativo. A gente volta já já. A TV Evangelizar também está no Facebook. Segue a gente lá. Estamos de volta com o programa Pastoral da Criança em Ação e o tema do nosso programa de hoje é Educação Não Violenta. E para tirar as nossas dúvidas e compartilhar esse momento comigo, estou aqui com a Maia Eigman, que é neuropedagoga, palestrante e escritora. Maia, a gente vê muito, esse tema está muito em alta, né, educação não violenta, e a gente escuta muitos comentários na internet do tipo, a educação positiva vai criar filhos mimados, né? Isso é verdade? A educação positiva cria filhos mimados? Eu gosto de dizer que educação positiva, ela dá muito mais trabalho do que uma educação permissiva, uma educação autoritária. Eh, então, é curioso que as pessoas achem que isso vai deixar uma criança, entre aspas, mimada, né? Porque, na verdade, é sobre muito autocontrole da parte do adulto e é sobre muita disponibilidade emocional. E essa frase também reflete um pouco como os adultos realmente esperam o pior da criança, como se tratar a criança bem necessariamente vai deixar essa criança altiva, arrogante, né? Como a gente realmente espera o pior. Porque se eu penso assim, em como tratar bem as minhas amigas, as pessoas a quem quero bem, a minha família, eu não parto do pressuposto que elas vão ficar arrogantes por causa disso. Mas com as crianças a gente já acha que elas vão ficar mimadas e mal acostumadas e por aí. Então isso reflete realmente muito da nossa mentalidade em relação às crianças. E aí, para deixar claro, na educação positiva, a gente não deixa de colocar os limites. Pelo contrário, essa é a nossa responsabilidade enquanto guias dessa criança. A única diferença é que a gente não vai colocar esses limites com grosseria, sabe? Com estupidez, com chantagem emocional. Mas é isso, precisa de um preparo, uma disponibilidade emocional da parte dos adultos para fazer isso. Sim. Você falava sobre a questão do limite, né? Não é porque a gente está dando uma educação positiva para a criança que a gente vai dizer sim para tudo, né? O não também é uma parte muito importante desse desenvolvimento, né? Como dizer não sem impor essas agressividades em cima da criança? Então, quando a gente fala de criancinhas pequenas, por exemplo, né? A criança pequena, ela obviamente quer explorar todo o mundo ao redor dela e às vezes ela vai
talvez chegar perto de algo que seja perigoso, talvez um fio, uma tomada, e eu preciso, obviamente, falar que ela não pode, né? Mas aí, o que que eu preciso entender? Que ela vai ter essa curiosidade e que eu ter dito não significa que ela já compreendeu. Então, eu vou precisar falar isso com frequência. E tem um outro ponto importante que é a reação da criança. Os adultos acham que o limite bem colocado significa uma criança que está ali pulando de alegria pelo limite colocado. Gente, isso não vai acontecer. Então, ela pode muito bem se frustrar se eu tiro uma faca da mão dela, por exemplo. Mas o que eu preciso entender é que está tudo bem ela ficar chateada. E ela pode chorar por causa disso. E eu posso tranquilamente sustentar esse limite ao mesmo tempo que eu acolho essa criança. Eu sinto muito, você queria muito pegar esse objeto, ele não é seguro para você. E você pode ficar triste com isso. Então, limite é isso. Só que muitas vezes para os adultos é difícil fazer esse trabalho de sustentar o limite ao mesmo tempo que acolhemos o que a criança está sentindo. E aí tem uma frase que me ancora muito para esses momentos assim, embora os meus já estão com 10 e 8 anos de idade, mas me lembra muito e me ancora muito que é: o resultado de uma educação respeitosa e positiva não se vê necessariamente no comportamento da criança, e sim no comportamento do adulto. Então é o adulto que melhora, né? É o adulto que se torna uma pessoa mais paciente, mais amorosa, mais flexível para a criança, porque, mais uma vez, é ele que tem o cérebro maduro e tem todas as competências para fazer isso. É muito interessante essa fala, porque a criança ela está em constante aprendizado, né? Não tem um momento que ela, agora estou aprendendo, nesse momento estou aprendendo. Então, nós adultos, como exemplo, também fazemos a diferença, né? Existe, assim, aquela criança que ela é muito violenta por conta do exemplo que ela tem no dia a dia em Com casa? certeza, não, com certeza. Não é natural, essa violência acontecer, na nossa espécie como um todo, na verdade. E aí, o meio vai definir muito desse comportamento, né? Então, é claro que se uma criança cresce num ambiente de constante ameaças, de medo, de gritos, de palmadas, ela vai ser uma criança que ou vai expressar a violência para fora, para com outras crianças, ou contra ela mesma, né? Então, quando a gente olha para a adolescência, inclusive, essas automutilações são também muito um reflexo dessa violência, só que virada para dentro, né? Para si próprio. Por isso que eu sempre explico para as pessoas que é importante entender o contexto que essa criança está inserida, para compreender os comportamentos. E eu também, só para pontuar, eu não estou apontando o dedo para os pais, não é desse lugar, é porque nós também estamos aprendendo. E eu tenho certeza que todos os pais estão tentando fazer o melhor. Eu tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Mas nós temos os traumas da nossa própria história, estamos inseridos numa sociedade que tem uma ideia sobre educação muito distorcida. Então, muitos pais acabam reproduzindo esse senso comum que não é benéfico para as crianças. Por isso a importância de programas como esse, né? Para a gente difundir esse tipo de informação e fazer com que os adultos se tornem melhores para as crianças. É muito engraçado como o programa de hoje a gente está falando muito mais sobre os adultos do que sobre as crianças em si, né? Como que, e olhando um pouquinho mais para dentro, assim, como que nós adultos podemos trabalhar em nós mesmos para que a gente possa criar um ambiente mais harmônico, um ambiente mais leve dentro das nossas casas? Eu gosto de pensar em 3 possíveis caminhos, assim, que nos apoiem nesse sentido. O primeiro é desse autoconhecimento, né, de realmente entender a nossa história, de olhar para o que a gente viveu, para as marcas que temos na gente, porque essas marcas é que nos fazem machucar outras pessoas, né, e não só crianças, outras pessoas como um todo, às vezes nosso parceiro, nossa parceira também. Então esse processo de autoconhecimento. Um segundo caminho é o estudo, né, então realmente se debruçar, começar a ler. Eu tenho os meus livros também e, enfim, eu os escrevi para que fossem acessíveis para todas as pessoas. E um terceiro caminho é encontrar amigos e amigas, pessoas que também queiram educar assim para se apoiarem uns com os outros, que eu acho que é um pouco também o caminho que se vive na religião também, né? De você fazer um trabalho de introspecção através das orações e você estudar esse conhecimento e estar em comunidade. Eu acho que não é tão diferente assim do que outros movimentos que a gente tem na nossa vida. Para a educação não é diferente. Perfeito. A gente tem várias frases, né, como a que eu citei no início do programa: é só dar uma palmadinha", coisas assim. Como que a sociedade nessas falas influencia essa educação violenta? Porque a gente normaliza isso com essas frases. Acaba parecendo que é assim que funciona, é assim que sempre funcionou e é assim que tem que continuar funcionando.
Por isso que é um trabalho incansável mesmo esse de levar essa consciência para os adultos, mas eu vejo com muito orgulho, assim, que tem uma geração de jovens adultos vindo com um nível de consciência, assim, que eu fico admirada, porque eu queria ter essa informação antes de me tornar mãe. Então eu vejo hoje em dia, assim, 7 anos atrás, 8 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com isso, quando postavam vídeos que glorificavam violência contra a criança, tinha muita gente que batia palma, é isso aí, tem que mostrar quem manda, e na minha época também era chinelada, essas falas assim. Mas hoje em dia, quando você olha nas redes sociais e tem vídeos assim postados, tem muitas pessoas que já não concordam mais, então há uma evolução acontecendo. Então, é uma coisa que vai levar tempo para acontecer, com certeza, mas eu estou muito esperançosa porque eu vejo esses jovens adultos vindo com uma mentalidade totalmente diferente. Que a gente vê uma. Tá na mão de vocês, gente. Assim, é como sociedade, né? Qual que é o papel da escola nesse processo de educação não violenta? E é um papel tão importante porque as crianças passam no mínimo metade do dia delas nesse ambiente. Enfim, é um tema que tem tantas camadas, porque eu sei que existem muitas professoras e professores que têm a intenção de não serem violentos, mas ao mesmo tempo se sentem sozinhos numa escola, porque são os que estão nadando contra a corrente, e ao mesmo tempo falamos de superlotação das salas de aula. Então, a educação escolar tem vários problemas que a gente precisa olhar, e que precisamos melhorar. Mas não há dúvida de que é um ambiente que também precisa ser um ambiente de não violência, de respeito, de amorosidade, até porque isso vai influenciar diretamente no processo de aprendizado da criança. Nós sabemos que quanto mais altos os níveis de cortisol ou da vasopressina, né, que são os hormônios da agitação ou do medo, menor o aprendizado, pior é esse aprendizado. Então, os ambientes escolares deveriam ser ambientes de muita regulação, de muita segurança emocional, para que assim as crianças conseguissem aprender muito melhor, absorver muito melhor, e não só decorar para passar na prova, né? Sim, mas a gente sabe que diante da realidade, aí às vezes nem sempre isso é possível, mas as professoras fazem o que podem ali para acolher os seus aluninhos, né? Maia, e de que forma que a criança, ao realizar as suas próprias atividades, sem que a gente interfira, pode aumentar essa autoestima dela, ter uma autoconfiança? Como deixar a criança fazer as coisinhas dela no tempo dela ajuda nesse desenvolvimento? Eu acho que, bom, vai depender, é claro, da atividade, mas vamos pensar em, sei lá, atividades escolares, tarefas escolares, por exemplo, né? Que de toda forma seria uma tarefa para a criança mesmo fazer, né? Só que às vezes os adultos interferem demais e falam da letra da criança e criticam, porque os pais querem que a criança entregue uma tarefa perfeita. E a professora não precisa de uma tarefa perfeita, ela precisa realmente ver o que a criança está conseguindo aprender, até para ela poder apoiar melhor. Mas é muito sobre dar esse espaço para a criança poder errar, sabe? E a gente às vezes quer que a criança só acerte, isso não é respeitoso com ela. Então é importante dar o espaço para ela poder sim errar com frequência e de ela aprender que no erro papai e mamãe continuam do lado dela. Essa é a certeza que ela precisa ter. Inclusive você falou sobre autoestima, é interessante que a autoestima não é construída com elogios, por exemplo. Porque a criança, ela aprende que o valor que ela tem depende ou vem a partir de como ela é tratada. Então, por exemplo, Clara, se uma criança é tratada com amorosidade, se ela é bem tratada na maioria dos seus dias, ela aprende, é isso que eu mereço. É esse o meu valor. Ao mesmo tempo, uma criança que é destratada constantemente, que é sempre criticada, menosprezada, ela aprende também, é isso que eu mereço. Esse é meu valor. Então, não é tanto sobre os elogios ou deixar fazer uma tarefa, não é tanto sobre isso, é no dia a dia como eu trato essa criança. É isso que vai internalizar nela o valor que ela tem. Perfeito. Antes da gente encerrar o nosso programa, Maia, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, como que o pessoal que está em casa, que está acompanhando, como que eles podem te encontrar nas redes sociais. Com o maior prazer. Então, vocês encontram o meu trabalho na internet no @maia_eigenmann, que deve estar escrito aqui em algum lugar para facilitar de vocês encontrarem o meu trabalho. Eu tenho livros também que estão disponíveis para vocês poderem ler. Inclusive, se eu puder dar uma dica, comecem pelo A Raiva Não Educa, Calma Educa, que é meu livro de entrada. E eu tenho certeza que vai já virar várias chavinhas importantes na vida de vocês. E eu agradeço muito pelo convite. Foi um prazer estar aqui contigo. Eu agradeço demais porque
Eu sei que esse programa atinge muitos adultos que lidam diretamente com crianças, então eu só fico pensando aqui quantos adultos mais respeitosos agora teremos ali nesse lidar com as crianças. Então, muito, muito obrigada pela oportunidade. Imagina, Maia, um prazer imenso receber. O seu trabalho é magnífico na internet, a gente vê como é importante ter pessoas como você que falem sobre esse tema. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado estar aqui com a gente. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Espero que esse programa tenha sido valioso para você poder colocar em prática no seu dia a dia com seus filhos. A gente espera você semana que vem. Até mais!